Tô vendo a Lorena brincar com o cachorro. Eu passei lá para a cozinha para beber água. Aí, quando eu olhei para o lado, assim, tá a Polly deitada na sala, aonde tá, justamente onde está batendo sol, né? Aí ela estava deitada assim, direitinho, assim, né? Aí, quando eu cheguei perto para tirar foto, ela ela estava deitada. Não sei se dá para vocês verem. Ela estava deitada assim, ó. Tá vendo? Ela não tinha me visto ainda. Aí eu tirei a foto. Isso foi agora. Aí quando eu fui para tirar a foto, que ela me viu, aí ela se jogou no chão e ficou assim, ó. A pata levantada, né? E deitada. Ali eu voltei, peguei o telefone, eu passei para beber água, voltei, peguei o telefone e fui lá tirar uma foto dela. Ai, que inveja da Polly. Mas é interessante, assim, como é que os bichinhos, eles têm o seu instinto, né? Eles sabem aquilo que eles precisam. E, às vezes, a gente não tem esse instinto todo. A gente se esquece dos nossos instintos animais, né? Se for pensar assim, que nós somos bichos também. Pegar sol. Estamos em quarentena ainda, isolamento social. Sei lá, eu saí de casa, eu acho que eu saí na rua segunda-feira, que eu fui na farmácia. Segunda-feira. Depois não saí mais de casa. A minha avó mora num apartamento aqui embaixo, aí eu vou lá embaixo na casa da minha avó e volto, né, no apartamento, elevador. Acho que foi segunda-feira. E a gente esquece, né, de pegar sol. E o bichinho, ela normalmente fica lá na cozinha, viu lá a portinha aberta, foi para a sala, tá sozinha lá. Eu não gosto de pegar sol, mas meu cachorro também não gosta de pegar sol, não, porque ele é meio branquinho. Aí eu não sei porque que ele não gosta, mas hoje ele pegou com a minha tia. É porque ele deve ficar muito quente. Pode ser. A Polly também, ela tá lá pegando sol, mas já já ela levanta, ela não fica muito tempo, não. Quando o corpo esquenta, e aqui dentro do apartamento tá friozinho ainda, quando o corpo esquenta, ela pega e vai lá pro canto dela. Mas é interessante, né, a gente observar assim o comportamento. E os bichos estão cada vez mais domesticados, né? Assim, na hora que a gente senta Não, para jantar, depende. eles procuram janta não, né? Comida, ração, claro. Depende. Davi e suas Aqui o calopsitas. bicho. Esse daqui ele só é calmo quando alguém tá olhando pra ele. Se tira o olho dele. Miguel só apareceu de fundo ali. Esperar o pessoal chegando. Agora seria religião, não seria? Né? É religião. Uhum. Saúde.
Saúde. Ah, Bem, vou começar. O Gabriel está entrando aqui. A gente vai terminar hoje, em nome do Senhor Jesus, o texto sobre os valores religiosos. Já tem um tempinho, né, que a gente está trabalhando nesse texto. A aula precisa... Poxa, tempinho é pouco. É aula 14. Hoje é a aula 17, né? 3 dias. Porque o texto, ele é um texto um tanto longo, a gente está trabalhando valores religiosos. Aí, dentro de valores religiosos, a gente tem um monte de coisas para falar, né? Então, acho, inclusive, que não vai dar para terminar hoje, mas o assunto rende, a gente coloca... o tempo de aula está menor também, né? Mas a gente coloca as nossas opiniões, vocês contam as histórias de vocês, a gente troca, né? Então, não tem... Imagina, a gente tendo que comprar esse texto todo na aula. Deus que me perdoe. Vocês iriam receber... Vocês iriam receber esse Receber texto falta. impresso. Receber falta. Então, vamos lá. Estamos falando sobre os valores religiosos. Eles procuram modificar os maus sentimentos da humanidade. Os valores religiosos visam modificar comportamentos humanos relacionados ao ressentimento, inveja, egoísmo e qualquer outro sentimento negativo. São valores que convidam os seres humanos a se comportarem corretamente, sem prejudicar os outros ou a si mesmo. Tais valores procuram mudar o mal, o egoísmo e, em geral, todos os antivalores. Caso contrário, procura apoiar a importância do amor, da bondade, respeito e solidariedade, a fim de alcançar maior proximidade com o Deus a quem se tem fé. Esse Deus está com letra minúscula porque a gente não está falando de Deus... Deus em específico. Exatamente, né? Nós estamos falando de forma transcendente, daquele que é transcendente, superior em determinada religião, tá? Ou deuses também, porque nós temos as religiões que são politeístas. Religião politeísta, o que é mesmo? Tem vários deuses. Mais de um Deus. Mais de um Deus, Isso aí, acredita em mais de um Deus. E deusas também, tá? Deuses e deuses. Os egípcios é um exemplo. Sim, os hinduístas Tem também. 7 bilhões. O que a gente, às vezes, a gente vê uma coisa ruim, assim, na televisão, no rádio, né? Aí muita gente fala assim, isso aí é falta de Deus. O que a pessoa está querendo dizer com isso? Hein, gente? Alguém comete alguma coisa ruim, faz lá, comete um crime, ou tem uma atitude ruim, aí alguém fala assim, isso é falta de Deus. Preconceitos? De certa forma, é preconceito, sim. De certa forma, sim. Mas o que a pessoa, digamos assim, por uma certa ignorância, às vezes, mas por que ela diz que é falta de Deus? Porque ela não foi correta. Porque geralmente na religião, as pessoas que seguem a um Deus, elas são mais...
Tem toda uma doutrina extra, né? Vamos fazer besteira. Essa doutrina, na verdade, é o que a gente está falando com relação aos valores. Normalmente, as pessoas que têm uma religião, que professam uma religião, ou têm uma religiosidade, Gabriel, sossega. Tá frio. Pra mim não tem nada a ver com a religião. A pessoa que é idiota, né? E faz isso. Porque, vamos lá, falta de Deus já. Meu primo morreu, ó, falta de Deus. E ele é cristão, tipo isso. E aí? Tipo assim. Eu tô também, a pessoa não vai falar isso pro primo que morreu. Ela fala, Se morreu, eu sempre acho que é vou mais falar coisa provável desse tipo pra que. pessoa dizer atrás. Você nunca vai falar isso daí pra uma pessoa que você conhece. Pode ver. E se a pessoa morrer, acho que é mais provável falar que, tipo, chegou a hora dela, que Deus quis. Mas o que eu tô falando é uma que é a pessoa, outra. não é a religião. Não, o que eu tô falando é, por exemplo, uma outra situação. O que o texto diz ali pra gente, né? Que Deus é amor, é bondade, é respeito, é solidariedade, são os valores atribuídos a uma religião, atribuídos a Deus, atribuídos à religiosidade. Ai, mãe, olha aqui em cima de novo. Então, quando, né, a gente pega e fala que a pessoa isso aí é falta de Deus, a gente está dizendo que é falta de quê? É falta de amor, é falta de bondade, é falta de respeito, de solidariedade, né? Mas aí a pessoa que falou isso também não vai ter falta de respeito com outra pessoa? Sim. Por isso que quando alguém falou, eu não lembro quem foi agora, falou assim, acho que foi o Miguel, ele falou assim, isso é falta, é preconceito. Por isso que não deixa de ser preconceito, tá? Porque cada um vai ter o seu jeito diferente de viver a religiosidade. Vai ter o seu jeito diferente de acreditar e de cultivar o amor de Deus dentro de si, né? Uma situação muito inusitada que eu vi uma vez foi estava passando no noticiário, a polícia fez uma operação e apreendeu várias armas. E em uma das armas estava escrito, né? Parecia ter sido escrito até assim com um corretivo, com liquid paper e tal. Deus é fiel. Aí a gente pensa, né, aonde aquilo foi apreendido, a gente sabe para que uma arma serve, e na arma está escrito Deus é fiel. Quem foi que escreveu? Qual foi a motivação daquela pessoa que escreveu? Qual é o conceito de Deus para aquela pessoa? Então, quando a gente diz que alguém, isso aí é falta de Deus, a gente está sendo preconceituoso, sim, né? Mas a gente também entende o que o outro está querendo dizer. Né? A falta de bondade, a falta de respeito, enfim. Entendido até aí? A religião, os valores religiosos, eles acabam sendo também um modificador, uma ferramenta de modificação para livrar as pessoas do mal, para livrar as pessoas do egoísmo, para que as pessoas aprendam a ser um pouco mais fraterna, a partilhar, né? A ser solidário. E é muito comum, às vezes, pessoas que nem professam uma determinada religião, mas sabem que tem um projeto social, por exemplo, numa igreja, e vai lá para dar aula de música porque entende que a música é um processo educativo e pode tirar crianças do mundo do crime, pode tirar crianças da rua, né? Então, alguém que é um músico, um roqueiro, por exemplo, ele é guitarrista de uma banda, soube que na igreja tem
um projeto para dar aula de música, aula de guitarra. Ele vai lá e se apresenta. Olha, eu sou guitarrista, sou músico, gostaria de dar aula aqui nesse projeto dando aula de guitarra. Alguém pode até perguntar para ele: ah, você é cristão? Não, não sou cristão. Ok, tudo bem. Então a gente não pode misturar as coisas. Você pode dar aula de música na igreja, sim, porém nós seguimos uma ideologia religiosa, nós seguimos uma tradição, um dogma, enfim, tem toda uma estrutura que é religiosa, e essa pessoa que está indo dar aula, por questão de valores e questões morais também, ela vai entender que ela está ali profissionalmente. Deu para entender? Ficou dúvida nisso? Né? Então, por mais que você não professe uma determinada religião, você pode trabalhar para o bem comum, ajudando as pessoas com o seu dom. Vamos supor, eu sou uma professora de física e tenho um projeto social de... sumiu a palavra. Como é que chama quando a pessoa está estudando para o Enem? Preparatório. Tem um preparatório social no Centro Espírita. Eu sou católica, mas sou professora de física. E aí alguém me convida, um vizinho que sabe que eu sou professora. Poxa, Geise, será que você não quer ceder 2 horas da sua semana para dar aula de física, de reforço, no projeto social do Centro Espírita? O que eu, enquanto católica, tenho que fazer? Eu tenho que pensar que eu estou trabalhando muito além de um projeto que funciona num centro espírita. Eu estou trabalhando num projeto social. Eu estou trabalhando pelo amor, pela bondade, solidariedade, que são valores comuns à maioria das religiões. Então, não tem problema nenhum aceitar. Eu, enquanto católica, dar aula de reforço, de apoio num preparatório social para adolescentes e jovens que vão fazer o Enem, por exemplo. Todo mundo entendeu? Alguém discorda, quer colocar sua opinião, fica à vontade. Alguém acha que o que eu falei é muita viagem? Não tem nada a ver? Pode colocar sua opinião. Que turma quietinha. Que silêncio. Lembrei de uma vez que o Thiago de professor de história, fez uma pergunta pra gente, só que ele tinha mutado todo mundo, não tinha como falar. Aí ele fez a pergunta pra gente, aí a gente não tava conseguindo responder, porque ele tinha mutado a gente. Eu acho que é certo fazer isso. Eu acho que, mesmo se não fosse um projeto assim, eu acho que a gente está ensinando ou melhorando o estudo da pessoa, o que é fazer o bem, praticamente, né? Exatamente, isso aí. Compreender os outros e a si mesmos. Além da religião praticada, uma série de parâmetros positivos que devem governar o comportamento humano deve ser cumprida. Uma pessoa não é definida pela religião que pratica. Todas as religiões têm o objetivo de modelar comportamento, sentimentos e respeito por seu Deus. A importância dos valores religiosos decorre de como os seres humanos se sentem sobre si mesmos e como eles tratam seus vizinhos. Como regra geral, é o ato de agir bem com os arredores, além de cuidar e respeitar a si mesmo. Os valores religiosos baseiam-se na importância de ajudar todos os que precisam, na capacidade de entender e perdoar os pecados dos outros e na observância das obrigações e preceitos estabelecidos pela religião. Voltando lá
ao pré-vestibular social. Vamos supor que o pastor da igreja, vamos supor que funcione numa igreja evangélica. Não, era no centro espírita, né, que eu falei. Então, deixa eu mudar. Eu ia dar um outro exemplo, mas deixa eu voltar. O pré-vestibular social vai, antes de começar a sessão espírita, ele vai apresentar os professores que vão participar daquele pré-vestibular. Aí convidam os professores para essa apresentação, que vai acontecer no dia da sessão espírita. Então, vamos supor, quarta-feira, às 8 horas da noite, os professores serão apresentados à comunidade. E nós vamos convidar as pessoas que quiserem participar do curso. Ok. Eu posso ir como católica? A apresentação? Vai poder? Pode. Posso. Acho que sim. Posso, sem problema nenhum. Terminou a apresentação, palmas, esses são os nossos professores, e aí eles convidam para ficar na sessão espírita. Eu sou obrigada a ficar? Não. Se você quiser ficar, você fica, tipo, né? Vamos ver. Só que se você não quiser ficar por causa da sua religião não permite, você não fica. Exatamente. É isso aí. Eu não sou obrigada a ficar. E aí, também não preciso dar explicação nenhuma. Eu cumpri com o meu papel enquanto professora de dar aula, estive ali, né? Me coloquei à disposição e a partir do momento que termina o compromisso profissional, eu me retiro. Tem como mudar de religião? Tem sim. É só você parar de ir em uma igreja e começar a frequentar outra? Depende. É Gabriel, né, que tá perguntando? Depende, Gabriel. Nós somos pessoas mutáveis e flexíveis. E a gente passa por muitas situações na nossa vida. Algumas pessoas têm necessidade de adequar o momento de vida às suas questões religiosas, tá? Por exemplo, eu nasci umbandista. A minha família era umbandista. Na verdade, assim, os meus pais, né, eram umbandistas. Eu praticamente nasci e fui criada dentro de um centro de umbanda. Era o que eu conhecia. Eu ia com os meus pais. Num determinado momento, e aí eu fui crescendo e continuei caminhando dentro da umbanda. Quando eu estava com 18 para 19 anos, eu comecei a praticar a umbanda. Eu não só ia assistir, eu comecei realmente a praticar a umbanda. E na prática, algumas coisas não me completavam. Algumas coisas... O que é praticar umbanda? É o que chama de botar roupa, de fazer o desenvolvimento mediúnico, de receber as entidades, né? Eu gostava muito do lado social que a umbanda tinha, de distribuir alimentos. Eu participei de um projeto de biblioteca no centro, eu ajudava a distribuir bolsa de alimentos, enfim. Eu gostava muito dessa prática social. Quando eu comecei a caminhar, né, dentro da umbanda, porque normalmente você tem que ser maior de idade, né, para decidir isso, algumas práticas não me completavam e algumas situações não tinham para mim um fundamento. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu sempre fui uma pessoa muito
de estudar, de querer saber uma coisa. Eu lia uma coisa aqui, eu estava pesquisando o que aquilo significava, eu sempre ia além. E eu comecei a sentir um vazio. Tinha um vazio dentro de mim, que a religião não completava. Nesse momento, eu comecei a namorar um rapaz, que é o meu marido hoje, e ele era católico, desde o berço, né? Como se diz, desde a barriga da mãe dele. E a gente se respeitava, às vezes eu ia à missa com ele, às vezes ele ia ao centro comigo, era muito mais raro, né? Ficava lá sentado, me esperando para a gente ir embora para casa. Não participava, mas às vezes ficava olhando. E eu comecei a perguntar algumas coisas para ele com relação ao catolicismo. O que é isso? O que é aquilo? E uma coisa que me chamava muito a atenção era assim, ele ia em qualquer missa, ele ia em qualquer igreja. Eu dizia, poxa, você não tem que ir na tua igreja, porque eu tinha que ir no meu centro. Não, eu posso ir em qualquer igreja que seja católica. Mas por quê? Porque a liturgia é a mesma. Liturgia, eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra. Como assim a liturgia é a mesma? O que for lido no Rio de Janeiro é a mesma leitura do Japão, é a mesma leitura na China. Isso se chama unidade, enfim. E eu fui aprendendo a conhecer a Igreja Católica e, num determinado momento, algumas coisas foram acontecendo na minha vida e eu pedi para sair da Umbanda, pedi para sair, disse que não queria mais, que aquilo não me completava, e houve um afastamento, né? E eu fui começar a conhecer a Igreja Católica. E aí começou o meu processo de conversão. Quando eu conheci e percebi que era aquilo que eu queria para mim, eu fui estudar, eu não tinha primeira Eucaristia, né, que é a comunhão, eu fui fazer já adulta. Eu já era batizada porque a minha avó exigiu que eu fosse batizada na Igreja Católica, porque ela não era umbandista. Mas aí, se você não tivesse batizado, você ia ter que batizar de novo. Na verdade, eu teria que me batizar, né? Porque na Umbanda não batiza? Na Umbanda batiza, só que o ritual é diferente, tá? O ritual de Umbanda, o batismo na Umbanda não é reconhecido pela Igreja Católica. O batismo na igreja protestante, na igreja anglicana, nas igrejas cristãs, se você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e jogou água na cabeça, é o batismo cristão. Mas no caso da Umbanda não é diferente. E eu não era batizada na Umbanda, porque eu fui batizada na igreja católica. Então, para eles, eu já era batizada. Entendeu? Entendi. E aí foi quando aconteceu o meu processo de conversão, que eu fui fazer a primeira Eucaristia, fiz a Crisma, depois fui fazer a Escola Mater Ecclesiae, que é a escola de fé da Arquidiocese do Rio, é uma espécie de uma escola de teologia, e foi quando eu fui convidada para ser professora de ensino religioso, porque eu era catequista. E aí foi aí que começou o meu processo também profissional, né? Algo que era da espiritualidade e passou a ser profissional por conta da catequese, né? Entendi. Todo catequista pode ser professor de religião? Não. O professor de religião, ele tem que ser formado, ele tem que ter uma formação. O ideal é Acabou a aula. É? Que pena. A gente lê um parágrafo um subtítulo por aula. Não, hoje nós lemos 2. 2. Mas a gente falou pra caramba, né? Mas aí, semana que vem, eu conto vários debates. Então, o professor de ensino religioso, ele tem que ser formado, ele tem que ter teologia, né? Ou filosofia, ou a escola Mater Ecclesiae, que é a escola de formação da Arquidiocese do Rio. Entendi.
Aí tem um Né. departamento de ensino religioso que a gente tem que ser cadastrado, tem toda uma estrutura que a gente precisa cumprir. Entendeu? Ok? Tem 1 dia minuto a gente pode referente. fazer a chamada? Pode. Se vocês me ajudarem, vai dar menos de 1 minuto. Vamos lá. Anne não entrou. Arthur, Lemos. Aqui. Ok. Arthur Sampaio. Não entrou. Arthur Teixeira também não. Carla Maiara não. Daniel. Cadê o Daniel? Daniel tá aqui. Davi, Eduardo, tá aqui também. Felipe. Não vejo o Felipe. Gabriel Barbosa. Tá aqui. Gabriel Ferreira tá aqui. Gabriela. Gabriela Cardoso. Meu pé tá congelando. Cruz. Giovana, o meu também, eu tô de meia. Giovana Caraca. Brum. Giovana de Moura. Angélica, atende aqui pra mim. Giovana Moura. Caraca aí. Se botar meu pé na água, a água congela. Henrique, tá aqui também. Eu vou ter que Ivan tomar banho não gelado. entrou. João Ricardo. Também não. João Vitor tá aí. Júlia não. Juliana. Tá aqui. Julie não. Caio, também não. Lidiane, não. Lívia, cadê Lívia? Lívia estava aqui. Lorena, tá aqui. Marcela. Eu. Oi, Marcela, mande um beijo para Ana Júlia. Diga que eu estou com saudade dela. É para beijar mesmo, hein? Marcos Paulo. Não. Maria Clara Gama. Tá aqui. Maria Clara Rufino, não. Maria Eduarda. Tá aqui. Maria Luísa. Matheus. Cadê o Matheus, gente? Não. Máxima. Máxima faltou. Miguel, tô brincando. Mônica, não. Pedro, não. Pietra faltou também. Não, Pedro tá aqui. Pedro tá aí. Ah, eu botei presença pro Pedro, tirei da Mônica. Pietra entrou, acho que deve ter caído. Rian tá aqui. Vitória também entrou. Yasmin. Vitória estava aqui. Obrigada, gente. A Vitória tá aqui ainda. A Vitória tá aqui ainda. É, mas eu não tô vendo ela na chamada. Ela tá com a câmera ligada. Tá com a câmera ali. Ah, é verdade, mas ela não tá aparecendo aqui na lista de presença, mas eu dei presença. Ah, tá. Sextou, gente. Tchau. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. É hoje. É hoje, sexta-feira.